Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero isti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Olá, amado, amada de Deus. Chegamos na sexta-feira dessa oitava da Páscoa. E nós fizemos uma caminhada itinerária durante essa semana, experimentando este amor de Deus que se encarnou pelo anúncio do anjo, por obra e graça do Espírito Santo. Se fez carne. Lá em João, capítulo 1, nós vamos ver, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que habita entre nós, doa sua vida, entrega-se totalmente até a cruz. Foi fiel, comprometido. E nos convida também a fazermos este caminho de fidelidade com Deus. Nós não podemos agir na infidelidade. E nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, a palavra de Deus está nos conduzindo a um aprofundamento cada vez maior, cada vez mais intenso. Já vimos o encontro com Cristo, a conversão, o levantar-se, o compreender. E hoje a liturgia nos mostra algo decisivo. Quem encontrou verdadeiramente o ressuscitado precisa testemunhar. É uma decisão minha, uma decisão tua. E a primeira leitura de hoje, da liturgia, é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Vemos que Pedro e João estão sendo perseguidos. Olha que agora começa um processo de perseguição. A perseguição não parou em Cristo, continua nos cristãos. E aqui nós vemos, eles são presos porque anunciam esta ressurreição. Mas aqui parece uma verdade muito realista. A fé, ela não elimina as dificuldades. A gente acha que, eu tenho fé, eu creio em Deus, agora todos os meus problemas são solucionados. A fé, ela não elimina as dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes, viver a fé com autenticidade enfrenta oposição. Com certeza. Isso é de fato. Mesmo assim, o texto nos diz algo muito forte. Muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. Nós precisamos acreditar.
Precisamos estar convictos, porque a perseguição não impede o crescimento. A perseguição não impede que a gente avance. A palavra dá frutos. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Quais são as palavras que você tem proferido dentro da sua casa? Profira palavras de bênçãos e não palavras de maldição. Pedro é levado adiante das autoridades, interrogado. E com o poder ou em nome de quem o fizestes isto? Eles estão interrogando ele. E então ele responde, cheio do Espírito Santo. É pelo poder, é pelo nome de Cristo, é pelo nome daquele que ressuscitou, aquele que vós o crucificastes e Deus o ressuscitou dos mortos. É em nome deste homem que eu anuncio, que eu professo. É Pedro. E nós, quando nós somos confrontados com a nossa fé, com a nossa realidade, qual é a atitude que nós temos? Aqui está, amados, o coração da fé e da missão. Tudo em nome de Jesus. E na Santa Missa nós vamos ver, quando o padre ergue a Eucaristia, na doxologia, e diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É por Ele, é para Ele, é por meio dEle. Pedro vai ainda mais longe e afirma, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Não é palavras minhas. Eu falo aquilo que a igreja nos ensina. E Pedro nos diz, em nenhum outro há salvação. Maria é a porta que nos leva a esta salvação. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E Maria é o caminho que nos leva ao Filho. É por ela. É por meio dela. Ah, mas padre, por que por meio dela? Porque é por meio dela que Deus veio ao mundo. O Deus encarnado. Por isso que nós falamos Maria, Mãe de Deus. Não é Maria, Mãe do Deus Pai. É Maria, Mãe do Deus encarnado. Você compreende isso? Compreende que Jesus é Deus na sua vida? É o verdadeiro Deus que dá a sua vida? Porque Ele é 100% homem e 100% Deus. Não tem como separar. E os padres da igreja vão dizer isso. Não tem como separar natureza da divindade. Da natureza humana com a natureza divina. Quando começaram a surgir alguns hereges falando disso, e a igreja se reuniu e criou o credo niceno-constantinopolitano, afirmando, ele é homem e Deus, não se separa as duas naturezas. E aí nós precisamos compreender que Jesus é o Deus e Maria é mãe de Deus encarnado, que encarnou-se no seu seio. E Pedro vai afirmar que nenhum outro há salvação. Creia nisso, nessas palavras que é Pedro que nos afirma. Para nós, Pedro falando isso, é a igreja, porque para nós, o Pedro de hoje é o Papa Leão, que nos motiva, que nos ajuda a caminhar. E é bonito nós percebermos essa igreja caminhante. E nós fazemos parte dessa igreja. E São Cipriano vai nos dizer, não pode ter Deus por pai que não tem a igreja por mãe. Ou seja, a salvação em Cristo passa pela comunhão com Ele, mediante a igreja. Ah, padre, eu rezo em casa. Podemos rezar em casa. Mas a experiência com o ressuscitado nós fazemos na comunidade. E aqui nós vamos ver quando vemos Tomé. Jesus apareceu, primeira aparição para os discípulos. Tomé não estava com eles.
quando ele diz a paz esteja convosco, primeira aparição, os discípulos estavam reunidos, Tomé não estava com eles. Jesus não apareceu para Tomé individual. Eu vou lá aparecer para Tomé. Não. 8 dias depois, Jesus aparece novamente na comunidade e Tomé estava com eles. A experiência com o ressuscitado nos convida a fazê-la em comunidade. Por isso a importância da gente estar em comunidade, estar na igreja. Você que deixou de ir, padre, eu assisto a missa pela televisão. Não. Ajuda, mas não fortalece a nossa fé. E aí, nós vamos ver o Evangelho dizendo, os discípulos voltam à vida cotidiana. E Pedro fala, vou pescar. É preciso voltar, mas não se esquecer que o retorno, ele precisa ser evangelizador. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E quantas vezes isso acontece comigo, acontece com você? Esforço, trabalho, dedicação, nada parece dar certo. Mas eu me esforço tanto, eu faço tanto. Parece que a coisa não anda, não é verdade? Parece que não vai para frente. Mas, ao amanhecer, quem eles encontram na margem? Jesus estava à margem. E aí, embora não reconhece, mas isso é muito significativo, Jesus está presente, mesmo quando nós não percebemos. Ele está na tua situação. Ele está na tua casa. Então, ele diz, lançai a rede à direita da barca. E quando obedecem, o milagre da pesca é abundante. E aqui eu acho muito bonita essa passagem. Quando eles escutam a voz de Deus e obedecem. Você tem escutado a voz de Deus? Da missa, quando a gente participa, e aqui eu reforço que missa a gente não assiste, missa a gente participa. Quando a gente participa da missa, nós de fato ouvimos a palavra de Deus ou passamos por ela. Porque quando a palavra acontece, e ela acontece em nós, milagres acontecem na nossa vida. E aqui está uma catequese muito concreta. Sem Jesus, o esforço humano se esvazia. Eu faço, eu quero, eu dou conta, mas sem Jesus, sem Deus, a gente vai continuar na mesmice. Os nossos projetos, nós rezamos, Senhor, eu quero fazer, mas que seja feita a tua vontade. Jesus, quando ia beber o cálice, Senhor, Pai, se for possível, me afasta, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Estamos de fato feitos à vontade de Deus. Santo Agostinho vai nos dizer, sem Cristo nada podemos, com Ele nada nos falta. O discípulo amado reconhece primeiro, é o Senhor. É o Senhor. O amor reconhece mais rápido. E Pedro, impulsivo como sempre, se lança ao mar. Ao chegarem às margens e encontrando Jesus com alimento, já o pão, peixe, aqui vemos um detalhe belíssimo. O ressuscitado não apenas realiza milagres. Às vezes a gente vai na igreja só em busca do milagre. Eu vou em busca do milagre. Não. Ele cuida, ele alimenta, ele acolhe. Amado, Deus te acolhe. Eu não vou à igreja porque eu fiz isso, eu faço isso. Eu sou um pecador, não vou à igreja. Amado, Deus nos acolhe. Não deixe de ir. Deus te acolhe. Deus te ama. Deus te abraça. São Gregório Magno vai dizer, o Senhor aparece à beira do caminho, na vida cotidiana, para nos alimentar, para nos dar força.
Então Jesus convida, vinde comer. Este convite tem sabor profundamente eucarístico. Você que ainda não se aproximou da mesa da Eucaristia, porque não se preparou, porque não fez a primeira comunhão, busca, vai atrás, participa desta banquete que Deus preparou para cada um de nós. É para nós. O Papa Bento XVI vai dizer: a Eucaristia é o encontro real com Cristo ressuscitado, que nos transforma, que nos restaura. São João Paulo II vai nos dizer: não tenhas medo de confiar em Cristo, Ele não tira nada e dá tudo. Repito, Deus é graça, de graça. Os discípulos precisavam confiar novamente e viram o milagre. Já o Papa Francisco nos recorda: Deus está na nossa vida cotidiana, nas coisas simples. Um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi o teu dia? Deus está nas coisas simples. E podemos ainda recordar o Papa Leão XIV, que insiste que a igreja deve aprender a reconhecer Cristo nas margens da vida. Palavras do nosso amado Papa Leão, nos lugares simples, onde muitas vezes ele se manifesta de forma discreta, mas transformadora. Muitas vezes nós encontramos realidades difíceis, mas Deus também se manifesta ali. Pedro, que no Evangelho volta a pescar, experimenta o fracasso, mas em Atos dos Apóstolos aparece cheio do Espírito Santo, corajoso, anunciador, ou seja, aquele que reencontrou Cristo se transforma em testemunha. Você tem encontrado Jesus? Quantas vezes nós vemos noites de pesca, momentos que não dá certo? Quantas vezes voltamos para casa desanimados porque não deu certo, naquela entrevista de emprego que não passamos? E aí queremos desistir. Aquele processo que nós não ganhamos. E aí quantas coisas vão surgindo na nossa vida. E a coisa vai apertando, vai ficando difícil. E a palavra de hoje nos convida a 3 atitudes. Primeiro, confiar em Jesus, mesmo quando não conhecemos ou reconhecemos. Tem uns que não conhecem e não querem conhecer, outros que não reconhecem. Segundo, obedecer a sua palavra, mesmo como parece não fazer sentido. E terceiro, testemunhar com coragem, mesmo diante das dificuldades. Amados, eu não sei qual é a situação que você se encontra, eu não sei qual é a noite de fracasso que você passou, e Ele diz para você: lança novamente a rede. Na margem da vida, Ele diz para você: vem comer. Diante do mundo vazio, sem rumo, Ele te diz: vai testemunhar. Que nós possamos sair dessa catequese com confiança renovada. Cristo está vivo, caminha conosco. Confia, acredite em nós. Deus acredita em mim. Deus acredita em você. Não desista. Assim como Pedro, possamos proclamar com coragem: Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Que nós possamos repetir juntos: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, a sua casa, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.